Em algum lugar no espelho, de Nanuca Andrade. Parte 1. Grudado em mim. A primeira vez que Heloísa viu Heitor foi dentro de um espelho. E aconteceu assim. Ela já começava a inspecionar o pequeno provador de roupas à espera de encontrar alguma peça de vestuário fora do lugar, quando, de súbito, deu com o rosto assustado dele. Dentro de um espelho? Sim, exatamente ali. A princípio, Heloísa achou que estivesse tendo algum tipo de alucinação. Afinal, encontrar alguém dentro de um espelho não lhe parecera de fato usual, você deve imaginar. Mas quando Heitor, ali, no lugar do reflexo dela, respondeu àquela curiosa interjeição de assombro com um "Quem é você?", Heloísa soube imediatamente se tratar de um descabido inconveniente do amor. Do amor? Ou de um provador de roupas? O curioso incidente, inusitado tanto quanto estranho, ocorreu às 22 horas e 22 minutos de uma noite quente de verão, dentro da cabine de número 22 de uma loja no Shopping Leblon no ano de 2022. Bem, caso o leitor acredite que a estranha coincidência dos números, tão despretensiosa quanto improvável, seja responsável pelo encontro, talvez deva saber que algo sobre coincidências em números gêmeos já havia sido abordado pelo pai da garota 11 anos antes. E cabe a mim, leitor, contar exatamente como foi. 10 horas e 10 minutos. O Sr. Riflessa, um aposentado cover de Elvis Presley, acreditava que as estranhas contingências de tempo, como o horário que Heloísa encontrou Heitor dentro de um espelho, possuíam uma razão maior do que apenas apontar flagrantes curiosos. Segundo o pai de Heloísa, sempre que os números se repetiam, ora para anunciar 13 horas e 13 minutos, ora para evidenciar 21 horas e 21 minutos, um evento notável mudava drasticamente a vida das pessoas. Naquela manhã do ano de 2011, sem que a menina permitisse, ele, sentado à mesa durante o café da manhã, reservara-lhe um conselho curioso, ainda que com precipitada preocupação, já que Heloísa era apenas uma garotinha. "Não tenha medo se em algum desses horários estranhos", dizia ele pausadamente, pois mastigava uma torrada, "você encontre alguém que tenha perdido a própria sombra." Heloísa mal conseguia vê-lo por cima da mesa alta, observando-o por trás do próprio reflexo num espelho cuja moldura imitava a espuma do mar apinhada de conchinhas e mariscos, via-lhe apenas o topete pulverizado com laquê. Mas ela sabia que o rosto do pai, duramente talhado numa derme sardenta, projetava os inveterados olhos negros em direção dela. "Foi claro", ele reforçou. Heloísa apenas meneou a cabeça. O temperamento do pai revelava uma natureza já conhecida por ela. Bruno Riflessa era incapaz de esquecer seu senso protetor, assim como lhe parecia evidente diante da falta de uma mãe. A tutela incontestável, era curioso ver o quanto ele era apenas um homem apaixonado, démodé e cheio de exageros e recomendações. E mesmo que num arrobo de rebeldia Heloísa resolvesse discordar dele, que tipo de argumento usaria? Pois, assim, o pitoresco comentário, tão despropositado quanto descabido, simplesmente foi proferido nas primeiras horas de uma manhã chuvosa de outubro, onde a vida de Heloísa era apenas chocolates e canções. Alguém sem sombra? Quem poderia ser? Seria uma pessoa cuja existência Heloísa desconhecia? Fazia tempo que a mãe da garota havia deixado este mundo, e o pai, temendo que o mesmo ocorresse a ele, vivia a ter essas conversas estranhas sobre o futuro. E talvez o fizesse, pensaria Heloísa mais tarde, porque o pobre homem estivesse cansado demais para alertá-la de problemas seculares e presentes, como escovar os dentes ou o que vestir. O Sr. Riflessa possuía um jeito peculiar de lidar com a vida, comportamento tal que não parecia nada convencional às pessoas cuja vida em geral é regida por acontecimentos banais, desses que jamais sequer incitam questionamentos filosóficos. Fosse como fosse, porque este estranho comentário pouco lhe fora útil naquele momento, no instante seguinte, constrangedor o suficiente para calar a ambos, nada mais foi dito. Heloísa torceu o nariz, despejou toda a atenção para a tiara que teimava em escorregar do topo da cabeça pequena, muito embora fosse impelida a encarar o pai, minutos mais tarde, e a curiosa forma com a qual, de súbito, ele se desligou do aconselhamento, voltando os olhos empapuçados para as manchetes do jornal enquanto batucava os dedos na mesa de madeira.
Assim como você deve supor, o estranho aviso permaneceu adormecido nos recessos da memória da menina por dias a fio. Não tenha medo, se em algum desses horários estranhos alguém que tenha perdido a própria sombra, confie nele. E teria permanecido ecoando pelos recessos da mente da menina, sem utilidade alguma durante os anos que se seguiram, se as palavras 11 anos mais tarde não houvessem se tornado convenientes ao evento daquela noite. Heitor. Sentada no estofado gelado de um táxi, tentando imaginar o bafo quente que começava a despir os turistas da orla de Copacabana, Heloísa sabia que depois de morto, o pai havia lhe dado um conselho precioso. Ele lhe dissera para confiar em Heitor, o sujeito que havia surgido dentro de um espelho, e em tudo de mais fantástico que lhe aconteceria mais tarde. 23 horas e 23 minutos. É bem verdade que alguém de respeito não vive sem espelhos. É o que permite às pessoas à contraluz refletir sobre aquilo que se é ou se tem, com perdão do trocadilho. Embora, diante do que havia acontecido a Heloísa dentro do provador de roupas de número 22, toda a motivação que levasse a vaidade feminina estivesse por um triz. Antes que você pense inconvenientemente que a garota tivesse, por assim dizer, forte inclinação para alucinações, é importante que se diga, e rápido, que qualquer um agiria da mesma maneira. Quando essa história começa, porém, Heloísa tentava dizer a si mesma que não estava louca, nem um pouquinho. E para tanto, um mantra enfadonho e inesperado começava a dominar sua mente, ligeira e incessantemente, a exaustão. Ainda sou uma garota comum, recém-formada em design, vivo atrás de um dos balcões do shopping Leblon. Ainda sou uma garota comum, recém-formada em design, vivo... Esta era apenas uma face da vida de Heloísa. Vale dizer, por constatação, que a garota morava num apartamento em Copacabana, um quarto e sala emprestada de um tio, cuja ocupação já fora maior que ficar em casa cuidando de um jardim de azaleias. Giordano Riflessa foi um modesto empresário da noite, mas agora não passava de um aposentado excêntrico e misantropo. Heloísa havia vivido com um tio no casarão da Urca até os 18 anos. Agora ali, por 4 anos, pagava apenas o condomínio. E talvez por isso, ou porque o velho ainda acreditasse que ela seria o seu fundo de garantia, havia aceitado o emprego como vendedora da Miss Rasa, uma loja de alto padrão, fria e apática, cravejada no segundo piso do shopping Leblon. Bom, isso mostra de maneira oportuna que voltar de táxi para casa não era a coisa certa a se fazer para uma vendedora. Mas depois do vexame provocado por Heitor, dividir lugar no ônibus com colegas de trabalho, você deve imaginar, não seria boa ideia. Os contornos de uma Viveiros de Castro, distorcidas pelo calor, começavam a passar pelo vidro do táxi. Heloísa desconfiava que seria uma noite longa e perturbadora e já pedia para o motorista com cara de bulldog parar diante do prédio de número 75 quando, de súbito, ameaçou abrir a porta. Fique com o troco, ela disse. O motorista ignorou o boa noite, dito às pressas, e arrancou. Heloísa, por sua vez, deixou o veículo com os pensamentos emaranhados, como as mechas que lhe caíam sobre os ombros, e disparou para o apartamento. Sentiu o azedume do lixo da véspera, sentou-se no sofá e fechou os olhos. Tenho que sumir com todos os espelhos da casa, foi o que pensou assim que se viu sozinha. Bem, talvez seja a hora de permitir a Heloísa rever os acontecimentos do dia. Afinal, estava bem segura, sentada no sofá, longe dos olhares estranhos, conseguindo de certo modo cadenciar os pensamentos.